paz do Senhor, meus irmãos. Leitura de 27 de outubro, da lição 5, uma perspectiva pentecostal de missões, que está no livro de Atos, capítulo 10, versículos 34 e 35, que diz: Então Pedro começou a falar e disse: Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Depois nós leremos capítulo 11, versículos 17 e 18. Pois, se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Então, também aos gentios, Deus concedeu o arrependimento para a vida. Estamos diante de mais uma situação de pregação do evangelho transcultural. Na leitura anterior, nós vemos Filipe pregando para o alto oficial da rainha de Candace, que era de uma outra nação, e este homem ganhou muitas almas para Cristo. Então, quando o Senhor estava trabalhando na vida de Filipe, o Senhor também estava preparando Paulo e começou a preparar Pedro para esta missão. Não é? Pedro, que nós aprendemos, né, com o nosso professor Caramuru Afonso Francisco, que recebeu do Senhor Jesus as chaves. E muitas pessoas, não é, dizem que ele tem a chave dos céus, mas na verdade o professor comenta que as chaves que Pedro recebeu do Senhor foram estas. A primeira foi a pregação no cenáculo, quando ele ganhou 3.000 almas para o Senhor. E essas 3.000 almas renderam-se aos pés de Cristo. Pedro foi o responsável pela primeira grande colheita. Então, essa foi a primeira grande porta que se abriu. E a segunda grande porta que se abriu foi a da pregação para os gentios. Porque Pedro, estando lá na casa de um de seus amigos, não é? Em Jope, não é? Pedro foi orar e teve uma visão quando o Senhor mostrou-lhe, não é? Um lençol aberto pelas 4 pontas e todo tipo de animais quadrúpedes, né? Répteis, aves dos céus. E a voz dizia: Levanta-te, Pedro, mate e coma. E ele: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Lembremos-nos que Pedro, antes de ser cristão, Pedro era judeu. E a identidade judaica, a cultura judaica, o modo de ser judeu ainda estava totalmente impregnado em Pedro. E o Senhor diz a ele: não considere imundo, impuro, aquilo que Deus purificou. E Deus estava preparando Pedro para Pedro ir à casa de Cornélio pregar o evangelho. Mas é até interessante, não é? Porque quando Pedro chega lá, Pedro já vai começando a sua pregação e diz: vocês bem sabem que um judeu, versículo 28, irmãos, um judeu está proibido de se juntar a um gentio ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Ou seja, Pedro
assim como Felipe, estavam à disposição do Senhor para fazer a sua vontade. E dali nós vemos que até mesmo a realização dessa vontade divina envolvia abrir mão de certos costumes. Naquele momento que Pedro começa a pregar e o Espírito Santo começa a agir, Pedro vê que o Senhor não faz acepção de pessoas. E ele deixa isto claro para a igreja, porque a igreja começa a questionar a Pedro, mas nós fomos chamados para pregar, mas quando se diz, olha, vocês vão pregar o evangelho em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e aos confins da terra, a ideia era que este evangelho fosse pregado para os judeus destes lugares. Não é? Os judeus da Judéia, os judeus de Samaria e os judeus do confins da terra. Mas não havia ainda na mentalidade dos irmãos o pensamento de que deveriam pregar para outras nações, porque Cornélio era um centurião romano. E até curioso, porque Jesus, em todo o seu ministério, ele admitiu pessoas de outras nações, ele até curou o servo de um centurião romano, e ainda disse, eu nunca vi em Jerusalém tanta fé como a fé deste homem. Então, Pedro parece que ele se esqueceu de que Jesus esteve com o centurião romano, de que Jesus curou o servo do centurião romano. Naquele momento, o nome judeu falou mais alto. E Pedro disse, mas irmãos, eles foram batizados no Espírito Santo, eles falaram em línguas como nós. Como que eu poderia negar a água? Como eu poderia deixar de batizá-los? Então, os irmãos se conformaram com a situação, porque viram, se eles receberam o Espírito Santo, é porque aos gentios o Senhor concedeu arrependimento para a vida. E dali, nós vemos que começa o grande pregação que envolve o povo gentil, porque os irmãos já vão para Antioquia, mandam Barnabé, que era um judeu grego, começa a pregar e a ensinar lá, e depois de Antioquia, os irmãos são levados para a primeira obra missionária, são enviados para a primeira obra missionária. Então, o que nós vamos ver aqui, irmãos? É que tanto Felipe como Pedro foram esses ícones de pregação transcultural, não é? Foram estes exemplos, e que a partir de então o Senhor estava dizendo para a igreja, não adianta mais segurar. Vocês vão ter que divulgar a minha palavra, seja onde eu quiser. E aí o Senhor já começou a operar Antioquia, e foi de lá de Antioquia que saiu a primeira junta, não é? Missionária. Foi lá em Antioquia que o Espírito Santo disse, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E eles começaram a fazer o serviço missionário. E o nome do Senhor foi glorificado. E muitas almas se renderam aos pés do Senhor Jesus. Amém?